A economia mundial possui uma dinâmica de alternância entre períodos de crescimento e períodos de recessão. Essa alternância do desempenho da economia é mais conhecida como ciclos econômicos. A origem dos ciclos econômicos e seu funcionamento são discutidas por diversas escolas de pensamento. Existe a versão dos keynesianos e a dos Kalekianos, que justificam os ciclos com base na variação da demanda efetiva. Os schumpeterianos relacionam os ciclos econômicos com as inovações tecnológicas. Já os marxistas os atribuem aos lucros excessivos dos capitalistas, entre tantas outras versões. Entretanto, a versão que sempre fez mais sentido para mim é a versão da Escola de Viena, e é baseado nela que tentarei explicar aqui como ocorre o processo de formação de bolhas na economia. Então, se você ficou curioso, assista esse vídeo até o final e descubra como se dá o processo de formação de bolhas na economia. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre como se formam bolhas na economia. Economia não é uma ciência exata e cada escola de pensamento possui a sua visão e concepção para os mais variados assuntos, inclusive para os ciclos econômicos. Cabe a cada um saber receber essas informações e filtrá-las de forma a escolher aquela que faz mais sentido. O ponto de vista adotado neste vídeo sobre a formação dos ciclos econômicos será o propagado pela Escola de Viena ou Escola Austríaca, como é mais conhecida, através do que chamamos de TASS, Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos. Deixando claro que o intuito aqui de forma alguma será a propaganda ou a conversão ideológica de quem está assistindo, apenas a clara elucidação de como ocorrem os ciclos econômicos de uma forma simples, fácil e eficaz através do ponto de vista que para o autor do vídeo possui maior coerência e objetividade. Como prova da eficiência da TASS, cito aqui os inúmeros casos de economistas ou simpatizantes da escola austríaca que conseguiram prever com exatidão a crise dos subprimes de 2008. Jim Rogers, Frank Shostak, Mark Faber, Gary North e até mesmo Ron Paul, que nem mesmo é economista, entre tantos outros. I want to read what you said 5 years before the collapse. The special privileges granted to Fannie and Freddie have distorted the housing market by allowing them to attract capital that they could not attract under pure market conditions. Like all artificially created bubbles, the boom in housing prices cannot last forever. When housing prices fall, homeowners will experience difficulty as their equity is wiped out. Furthermore, the holders of the mortgage debt will also have a loss. These losses will be greater than they would have otherwise been had government policy not actively encouraged over-investing in housing. And you go on to say, Congressman, how could it be that you knew this on the banking committee in 2003 and nobody else did until after the collapse? Well, I would think the easiest explanation is Washington, D.C. is permeated by Keynesian economic thinking. Very few even know the name Austrian economics and understand the business cycle. Além do mais famoso caso, que é o do Peter Schiff, que nos anos anteriores à crise de 2008 foi motivo de chacota na mídia por diversas vezes por falar que os Estados Unidos estavam prestes a entrar em uma grave crise econômica, como você pode ver nesse vídeo. Why do you think that a recession is coming? Just how bad is it going to be? I think it's going to be pretty bad, and whether it starts in 07 or 8, I think is immaterial. And I also think it's going to last not just for quarters, but for years. And what's going to happen is the American consumer is basically going to stop consuming and start rebuilding his savings, especially when he sees his home equity evaporate. When you see the stock market come down and the real estate bubble burst, all that phony wealth is going to evaporate. And all that's going to be left is all the debt that we accumulated to foreigners. You believe that? No, I don't believe any of it whatsoever, Michelle, excuse me, but the United States economy has never been better shape. Well, today's home prices are completely unsustainable. They were bid up to these artificial heights by a combination of temporarily low adjustable rate mortgage payments. And what's going to happen in 2007 is a lot of these artificially low ARM payments are going to be reset upward, and these sky-high real estate prices are going to come crashing back down to earth. First of all, I have no idea what Peter Schiff is talking about. I agree with Tom. I think they're going to be probably up to about 10%. What artificial lending standard are you talking about? What's word to Peter? Most of the profits that people have in real estate are going to vanish, just like the profits in the dot-coms in 1999-2000. It's a fantasy. People can't sell their house. The inventories are exploding all over the country. Houses are on the market for 6 months a year. There's no bidders. The prices are going to fall through the floor. You guys are deluding yourself to think otherwise. We heard it loud and clear from all of our panelists. Mas o que fala a TASS? A maior parte da população não faz ideia, mas os bancos centrais controlam a política monetária de um país basicamente alterando a quantidade da oferta de dinheiro na economia, o que lhes permite manipular a taxa de juros para cima ou para baixo. Daí você pode me perguntar, como eles controlam a oferta de dinheiro na economia? É muito simples.
Quando eles querem aumentar a oferta, eles criam dinheiro a partir do nada, e quando querem diminuir, eles destroem esse dinheiro com a mesma facilidade. Obviamente, o processo é bem mais complexo do que isso, porém não vem ao caso explicar ele aqui, e até por motivos didáticos, o que você precisa entender é que o que acontece de fato é basicamente o que foi descrito anteriormente. Caso você queira entender com maiores detalhes como funciona esse processo, indico que você assista aos vídeos que fiz aqui no canal sobre como funciona o Banco Central e como funciona a taxa Selic. Deixarei o link dos vídeos na descrição. A teoria austríaca dos ciclos econômicos afirma que ao se aumentar a oferta monetária artificialmente sem um aumento equivalente em produção de riquezas, o Banco Central estará distorcendo a realidade econômica, sinalizando aos agentes da economia, principalmente aos empreendedores, de que existe uma vasta oferta de capital pronto para ser empregado em projetos de longo prazo, como a construção de prédios comerciais e shopping centers. Porém, não houve um aumento da produção de riqueza na economia, apenas a quantidade de dinheiro aumentou, empurrando os juros para baixo, barateando o crédito, o que vai fazer com que boa parte do capital disponível seja alocado em investimentos de longo prazo, que não seriam iniciados caso não houvesse ocorrido essa distorção e que futuramente se mostrarão inviáveis. Isso acontece da seguinte forma: em um mercado genuíno, sem a interferência de um banco central, as taxas de juros refletiriam a quantidade de poupança e de capital para investimento disponível em uma economia. Então, dessa forma, juros baixos sinalizariam a abundância de poupança, assim como juros altos significariam escassez de poupança e, consequentemente, de capital disponível para investimento. Quando o Banco Central manipula a taxa de juros para baixo, inundando o mercado com uma maior oferta monetária, ele estará enviando aos empreendedores um enganoso sinal de que há uma abundância de capital disponível para investimento, quando na verdade o que existe é apenas uma maior quantidade de papel moeda disponível na economia. Com uma maior oferta de crédito barato disponível, o que acontece inicialmente é um boom da economia. Vários empreendimentos são iniciados, há uma maior oferta de empregos, uma sensação de prosperidade toma conta. Esse é o período de enchimento da bolha. Entretanto, como não houve uma real criação de riqueza, apenas uma maior quantidade de dinheiro foi criada e jogada no mercado, criando uma maior demanda por bens e serviços. Logo, o capital necessário para o fornecimento desses bens e serviços se torna mais escasso e os preços começam a subir. Para frear a escalada dos preços, o Banco Central decide aumentar os juros, desacelerando o aumento da oferta monetária na economia, tornando o crédito mais caro e escasso. A subida de preços e dos juros transforma-se em uma espiral sem fim, tornando aqueles empreendimentos de longo prazo, que exigem maior quantidade de capital, que se iniciaram no período de boom da economia, em projetos inviáveis e que, devido à elevação de seus custos, terão de ser abandonados. A partir desse ponto, a economia desacelera, empresas declaram prejuízos ou até mesmo falência, o desemprego dispara. É o famoso estouro da bolha. Hoje em dia, existe um consenso de que taxas de juros baixas é algo bom e taxas de juros altas são ruins. Porém, essa discussão ignora o mais básico sobre o assunto. Taxa de juros é um preço, e como tal, deveria ser definida livremente no mercado. Manipulações dos juros pelos bancos centrais apenas distorcem o sistema produtivo e geram bolhas na economia, que apesar de criarem uma sensação de prosperidade num primeiro momento, geram uma destruição de riqueza numa proporção bem maior num futuro não muito distante. Gostou do conteúdo? Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em responder. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.